Glória a Deus. Que bênção, irmãos, podermos estudar a palavra do Senhor e seguir nessa exposição dos tesouros de Davi. E nós já chegamos agora no Salmo 37, um salmo especial que eu queria que você, então, lesse comigo. Abra sua Bíblia no Salmo 37 e nós vamos fazer a leitura desse salmo para a honra e glória do Senhor. Salmo 37. Vamos ficar em pé mais uma vez e vamos fazer essa leitura. Vamos fazer assim, para você participar. Os homens lerão os ímpares, as mulheres os pares. Eu vou ler todos eles, para que a gente acompanhe, tá bom? Salmo 37. Diz assim, Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os meus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firme os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra.
Presenciarás isto quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro no Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Fala conosco nesse texto tão abençoado. Nós saímos aqui edificados, Pai. Em nome de Jesus, o teu servo, e abençoe a tua igreja. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Conseguiram ler tudo aí, sem tropeçar? Cada um leu 20, ali os 40, não é? Nós vemos aqui, meus irmãos, então, eu coloquei até o título ali, a temporária felicidade dos perversos. Vamos dizer isso? A temporária felicidade dos perversos. Nós podemos perceber aqui uma situação em que Davi nos faz pensar, como ele, não é? O que ocorre com os perversos? Por que eles prosperam? Por que eles fazem alguma coisa e dá certo? E a gente fica olhando, Deus, não vai acontecer nada. E a gente fica procurando a resposta. Davi mostra essa situação aqui. Muitas vezes Davi faz uma comparação entre o justo e o ímpio, nos salmos que nós já passamos, mas aqui ele trata de uma maneira mais fluida. Ele vai falando, e pensando, e nos trazendo um pensamento, não é? E ele tem argumentos fortes aqui, e às vezes faz um contraste de um contra o outro, e nós podemos perceber então que esse salmo aqui é um salmo maravilhoso, e é um salmo que alguns versículos assim nos guardam, estão na nossa memória. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração, não é? E outros versículos aqui importantes. Derek Kidner diz que esse salmo aqui ele é um salmo que se baseia também em Mateus 5,5. Foi tirado daqui, inclusive, o versículo 5 lá, que fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, a gente tem ali uma comparação entre o que se estabelece lá em Mateus 5,5, Jesus no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, e aqui nós percebemos ele discorrendo sobre essa situação, onde ele vê a felicidade dos perversos, e ele fica se perguntando. Olha o versículo 25, que interessante aí, dá para a gente uma ideia de qual a idade que Davi tinha, talvez. Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado. Então, a gente percebe aqui o contexto desse salmo aqui, a gente percebe na idade já avançada de Davi, pensando na vida dele, nos acontecimentos que ele presenciou, e como ele viu o perverso sendo feliz, mas ele traz a resposta. Spurgeon diz que esse salmo aqui, é difícil de colocar divisões nele. E também Derek Kidner trabalha de uma forma direta. Na verdade, esse salmo ele é parecido, se a gente dá uma olhadinha aqui e comparar com Provérbios, ele é parecido com a estrutura de Provérbios. Você vê assim alguns versículos que são completos, ele em si mesmo você pode pregar, não é? Agrada o Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Dá uma mensagem. Então você vê que tem vários versículos aqui que são assim completos, de sentido completo. A melhor forma para Spurgeon, que Spurgeon fala de entender esse salmo, é você lê-lo, igual nós fizemos aqui, no início ao fim, e depois ir pensando em cada parte, em cada versículo, né? Então, a maneira interessante de pregar seria uma homilia, seria pegar cada versículo e ler cada versículo, entender ali versículo por versículo. Mas eu quero fazer uma forma diferente, eu vou tratar aqui como se fosse problema-solução. Problema-solução. Então nós vamos pensar no problema que Davi levanta, e como que isso é solucionado, esse problema para os nossos dias e como a graça de Deus soluciona. Então nós vamos pensar, meus irmãos, que a felicidade do perverso é temporária. Vamos dizer isso? A felicidade do perverso é temporária. Esse é o sentido maior que nós vemos aqui. João Ferreira, inclusive, usa isso como título do Salmo. Temporária, felicidade dos perversos. Então, como que o justo vê a solução para essa questão?
quando ele olha para o perverso, olha para o mundo caído, olha para as situações dessa vida, como que a gente consegue perceber essa solução? A primeira questão, então, o problema, a identificação desse problema. O problema da felicidade do perverso para o salmista, para ele, do ponto de vista dele. Então veja o versículo 1, leia comigo o versículo 1, diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então aqui está identificado o problema. Qual o problema que nós percebemos aqui? Qual a trama envolvida nesse salmo? Sobre o que ele vai discorrer, em que problema, em que situação que ele vai tratar? Que os malfeitores estão fazendo mal e ele está olhando e está preocupado. Ele até usa aqui, não tenhas inveja, nem tenhas inveja. Então, às vezes ele até olha e fala, pô, mas o ímpio está prosperando, está fazendo mal, está prosperando. Com o olhar de que, Deus, o que está acontecendo? Esse é o problema identificado aqui. E parecia que não havia solução. Para Davi não tinha solução, porque ele continuava. É claro, ele está vendo isso, ele escreveu isso quando velho já, então ele já passou por aquela situação. Ele está levantando um problema lá atrás, como ele percebia também, não é? E aí ele coloca aqui, olha o que o ímpio está fazendo, olha o versículo 12. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Então, o perverso, ele quer destruir o justo, organiza uma trama, uma armadilha qualquer, para que ele caia nela. Ele quer destruir o justo. E aqui ele usa até essa expressão, ringir os dentes, né? Parece que mostra uma ânsia, né? Quando a pessoa ringe os dentes, né? Está querendo, é uma ânsia de que, não é assim que faz? Tem que conseguir. Então, essa é a trama do perverso contra o justo. O problema identificado pelo salmista. Versículo 14. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Então ele se aproveita da situação daqueles que são necessitados, daquele que tem pouca instrução. Então ele não vai querer nem ensinar. Nem ensinar. Como Lutero falava, olha, nós temos que pegar a Bíblia e colocar na mão de todo mundo para ler, que todo mundo leia, entenda a palavra de Deus. Mas o perverso não, fala, não, é melhor não dar a verdade para eles, não vamos tirar a verdade. Não é? Por quê? Porque ele quer enganar o necessitado, o pobre, o fraco, aquele que não tem entendimento da palavra de Deus. Ele quer levar vantagem. Olha o versículo 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Então é assim, o ímpio pede emprestado e não paga. E ainda fica feliz de que isso aconteça. Não é? Se puder levar alguma vantagem em cima, ótimo, está tudo bem. Então Davi, já com a cabeça branca aqui, vendo o que está acontecendo. E relatando esse pensamento dele, a preocupação do ímpio de ver o ímpio prosperando. Olha o versículo 32. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. É assim, então, que o perverso faz. Quer tirar a vida do justo, quer tirar a vida do necessitado, daquele que não consegue entender, do mais fraco. Então, primeira página é essa, o problema identificado, a prosperidade e a felicidade do perverso. O salmista está vendo isso. Está vendo isso, não é? Agora a gente vai para uma segunda página que é a prosperidade, então, do perverso nos dias atuais. Quer dizer, isso não foi só lá. Foi só o salmista que viu isso. Não foi apenas Davi que presenciou essa situação. Nós também vemos nos nossos dias situações muito parecidas ou até piores. Muitos inimigos procuram, por exemplo, destruir a igreja do Senhor, não é verdade? Não querem destruir a igreja? Existe perseguição declarada aos cristãos em vários países. Em vários lugares do mundo existe essa perseguição. Há também uma perseguição cultural. Os jovens que vão na universidade conhecem bem isso. Ele é oprimido e ele é forçado a abandonar a sua fé.
O perverso não quer que o crente leve a verdade, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho para frente. O ímpio continua agindo para o seu benefício próprio, olha para o seu próprio umbigo e fala, eu vou prosperar, ou eu vou fazer, mas os outros não. Então a gente percebe isso nos nossos dias, essa ânsia do ímpio de sempre levar vantagem. Infelizmente o Brasil, por exemplo, é conhecido como país daqueles que quer sempre levar vantagem. Né? Se é uma coisa que eu posso levar vantagem, eu vou levar. Infelizmente, a gente vê isso. A gente vê também na história. Nós podemos ver a trama que foi feita, por exemplo, para os cristãos, na época lá que Roma foi incendiada. Incendiaram Roma e falaram, foi os cristãos que incendiaram. Por que isso? Para destruir o crente. Para destruir a igreja do Senhor. Né? A gente vê pessoas se aproveitando de outros indefesos. Essa semana a gente viu um caso muito triste da mulher que levou o tio para poder pegar um empréstimo no banco. Só que o tio já estava morto na cadeira de rodas. E ela levou até lá. Queria levar uma vantagem sobre o tio, usar o nome dele para levar uma vantagem. Essa situação que nós vemos. Esse é o país que nós estamos, é o mundo em que nós estamos. Um mundo que age com violência contra as igrejas. Nós temos lugares onde a igreja do Senhor, ela não pode abrir aqui dessa forma. As pessoas chegam violentamente e destroem. Tem diáconos que para ser diácono, precisa saber usar arma. Não é assim, pastor Marra? Porque vai chegar alguém com a bomba, ele já vai atirar antes de entrar. Os nossos dias também são marcados por essas situações. Nós vemos isso também no Novo Testamento. Nós vemos como o próprio Saulo perseguia a igreja. Mudou de nome depois para Paulo. Nome diferente, né? Forma diferente de expressar. Veja que isso não é novidade. Mateus 24:9 diz assim, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem disse isso? Jesus disse, o Senhor Jesus disse. Então a situação que o salmista via é a situação que também nós percebemos, nós vemos no nosso dia. É interessante que a Bíblia ela é sempre atual. E ela nos mostra o problema lá atrás, e a gente lê esse problema e olha para os dias de hoje, e às vezes olha até para o espelho e vê o problema na nossa frente. Primeira e segunda página. Terceira página, então, nós vamos tratar. E a solução, qual a solução, então, para isso? A solução que o Salmo traz. A ação de Deus no tratamento do perverso. Veja a ação de Deus no tratamento do perverso. Aqui tem vários versículos que nós vamos passar. Né? Apesar da situação vista pelo salmista, Deus tem a solução. Versículo 2. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, é uma destruição. Eles passarão. Em breve o perverso passa e murcha. Vai ser esquecido. Olha o versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. O malfeitor vai ser eliminado. Versículo 10. Mais um pouco de tempo, e já não existirá um ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Versículo 20, os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Então percebe que não vai ficar impune. O que o ímpio faz não vai ficar impune. Aqui a gente vê a presença do Senhor, a força do Senhor, a solução que o Senhor vai dar para essa situação. Aqui nós temos esse termo aqui, exterminados ou aniquilados, não quer dizer que eles vão sumir com relação à sua alma, com relação fisicamente, vão perecer nesse mundo. Mas a alma não, a alma vai ficar no inferno, vai sofrer eternamente. Não existe o aniquilamento da alma, quando a gente olha a Bíblia de uma forma sistemática. Então ele está dizendo isso, no aspecto físico aqui, nessa situação da terra, eles vão sumir, vão perecer, rapidamente vão passar. Olha o versículo 13. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Então, enquanto ele está tramando,
ou muitas vezes zombando do ímpio, o Senhor que está rindo dele fala, olha, vai passar o dia. O seu dia está próximo, porque o Senhor já sabe o que vai acontecer. O Senhor é que determina o que vai acontecer. Deus está olhando a história como um todo. Deus é quem dirige toda a história. Veja o versículo 16 e 17. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. É o Senhor que quebra o braço do ímpio, que impede que ele avance. Versículo 28, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Mais uma vez, os ímpios, sua descendência, vão ser destruídas. O Senhor quebrará os ímpios, destruirá. Veja que Davi mesmo presencia, olha o versículo 35 e 36, ele fala assim, vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano, não é? Ele viu um ímpio prepotente, orgulhoso, que se achava o melhor e que se expandia, era forte como as árvores, os cedros do Líbano. Mas o 36 ele fala, passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Passou, ele era prepotente, sumiu. Ele era forte, não é mais. O Senhor tratou com ele. Davi experimentou isso, a gente pode buscar no versículo 14 e fazer uma ligação com a história de Davi, versículo 15, diz assim, a sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Então, a gente vê o caso de um dos perseguidores inimigos de Davi, que foi Saul. E Saul perseguiu Davi e queria matar Davi. E no final, a gente sabe da história de Saul, e Saul morreu ali com a própria espada. A gente vê Amã, o caso de Amã, em Esther, Amã construiu uma forca, e o que aconteceu? O próprio Amã foi ali, focado naquela forca. Então percebe que a ação de Deus, naquele passado, contra os homens ímpios, ação onde o Senhor não deixa avançar a impiedade. Veja o versículo 38, diz assim, quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Essa é a palavra de Deus para aqueles que são perversos. Perversos. Quarta página, então, agora nós temos os nossos dias. Então, a graça de Deus com o seu povo. A graça de Deus com o seu povo. Vejam alguns versículos que nós vamos passar por eles. Versículo 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A graça de Deus para com os mansos, para com os crentes, para aquele que segue o Senhor. Esse que serve ao Senhor, ele terá uma herança eterna. Versículo 18, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Olha que bênção. Que bênção. Versículo 22, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Ou seja, o ímpio é exterminado, mas o Senhor abençoa os que abençoam. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. O Senhor abençoa esse povo que o segue e eles possuirão a terra. O ímpio quer tirar você da terra, o crente da terra, mas a terra vai ser herança que Deus vai te dar. Veja mais, versículo 19, não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Quer dizer, por mais que haja uma oposição contra a igreja, contra os crentes, o Senhor sustenta, o Senhor traz o alimento, o Senhor que nos guarda. Versículo 26, é sempre compassivo e impressa, sua descendência será uma bênção. Ou seja, o crente, além de ser abençoado, ele é uma bênção. Olha que coisa interessante. Assim como Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. Então Deus está falando para você também, ser tu uma bênção para nós. Nós somos bênção. Onde nós chegarmos, a bênção tem que estar ali, porque o Senhor está conosco. Ele nos abençoa, a gente abençoa. Ele nos dá o sustento, nós trazemos o dízimo. Ele nos dá a renda, nós trazemos a oferta. Ele nos dá o comer, nós também abençoamos aqueles que precisam.
Ele nos dá saúde, nós visitamos nos hospitais, nós oramos por aqueles que precisam de uma bênção na saúde. Veja o versículo, vamos avançando um pouco mais, né? O justo é sustentado pelo Senhor. O Senhor, versículo 23, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha aí, Deus te guardando, Deus te segurando. É Deus que vai lá e te pega. Tinha até um cântico que no passado, não sei se tem nas fotos lá, tinha alguém cantando esse cântico, que é Segura na Mão de Deus, né? No passado a gente cantava Segura na Mão de Deus, mas Deus é que pega na nossa mão. Ele que nos sustenta. Nós não temos força nem para segurar na mão de Deus. Avançando, o Senhor guardará o justo no próprio tribunal final. Versículo 33, mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. O Senhor não condenará quando for julgado. Por mais que nós também erremos, mas o Senhor, pela graça maravilhosa, por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo, perdoa os nossos pecados. Versículo 39, vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. E o 40, o Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. O Senhor é o refúgio do crente. A solução que Davi mostra, que o Salmo mostra, que a Bíblia nos mostra, é o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso Salvador, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra do ímpio, nos livra do mal que está em nós mesmos. Não é à toa que Paulo, em Romanos 8, 28, diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que bênção é amar ao Senhor. É servir ao Senhor, é deixar a nossa vida na mão do Senhor. Concluindo, irmãos, a felicidade do perverso é realmente temporária. Temporária. O próprio Deus exterminará todos os perversos. E é o próprio Deus que guarda a descendência do justo, que nos faz prosperar. Olha o versículo 6, fala assim, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Jesus Cristo, o sol da justiça, veio para nos dar vida, vida e abundância, que começa aqui, mas que vai continuar na glória. Aqui ainda temos a temporária felicidade dos perversos ao nosso redor, mas é temporária, a nossa felicidade é eterna, maravilhosa, por causa de Cristo Jesus, que se entregou por nós, que veio a essa terra encarnado, morreu por mim, por você, para nos dar vida, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Contudo, o dia dos perversos já está contado, os dias estão contados. Então, como viveremos, meus irmãos? Algumas aplicações. Em primeiro lugar, e muitas delas tiramos do próprio Salmo. Viveremos confiando no Senhor, fazendo o bem. Versículo 3, leia comigo. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Percebe? Nós vamos confiar no Senhor. Em vista do que vemos acontecer no mundo, nós confiamos no Senhor. E não é só confiar sem nenhuma prática. Esse confiar é acompanhado de uma prática. Essa prática é fazer o bem, não é fazer o mal. Se o ímpio está fazendo mal e prosperando, eu também vou fazer o mal. Se ele mente e dá certo, eu também vou mentir. Não é? Se ele rouba e dá certo, eu também vou roubar. Não. Confia no Senhor e faze o bem. Olha o 27, leia comigo o 27. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Então você quer prosperidade eterna, não temporária? É eterna que você quer? Aparta-te do mal, faze o bem. Isso significa que devemos, então, confiar no Senhor. Não ficar irado pelo que acontece no mundo. Às vezes a gente fica indignado mesmo, mas ele começa já assim, né? Davi já coloca assim, não fique indignado pelo que está acontecendo, não. Confia no Senhor, faze o bem, faze o bem. Olha o versículo 8. Falando com a nossa vida, não é? Conosco. Deixa ir, abandona um furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal.
Então, às vezes eu fico, agora eu estou diminuindo, mas eu ficava olhando muito notícia e comecei a parar de ver notícia, para não ficar irado aqui. É melhor buscar o Senhor, confiar no Senhor. Eu estava levando a Larissa na escola, e aí já ligava o rádio lá, já vinha as notícias, eu já começava a ficar nervoso de manhã, né? Aí eu falei, vamos ouvir coisa boa. Então, liguei a Bíblia lá no celular e a gente vai ouvindo a Bíblia. Não te ires, abandona o furor, não te impacientes por isso. Sirva ao Senhor, confia ao Senhor, faz o bem. Olha o versículo 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Então, vamos mudar o nosso olhar para o que é íntegro, correto, para a palavra de Deus, e vamos segui-la. Deus vai trazer a nós a bênção, porque Ele vai trazer. E essa bênção do Senhor não é temporária, ela é eterna. Segunda aplicação, como viveremos? Viveremos tendo prazer no Senhor, meus irmãos. Olha o versículo 4, leia comigo o versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, o que nós temos que fazer então? Onde que deve estar o nosso agrado, o nosso prazer? Agrada-te do Senhor. E realmente é o Senhor que enche a nossa vida. Às vezes a gente quer seguir o que o perverso faz. Não, ele está feliz, eu quero ser feliz igual a ele. O que importa é ser feliz. Vou fazer o que está no meu coração, eu vou ser feliz. Isso acabará mal, o salmista está dizendo. E não é à toa que você vê pessoas que supostamente são bem-sucedidas, mas que às vezes até tiram a vida. Não tem interesse por mais nada. Porque quem preenche realmente o coração é o Senhor. E quando nós colocamos nosso prazer, então, no Senhor, nos agradamos de estar diante do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo de estar no nosso coração, porque nós vamos querer aquilo que o Senhor nos dá. Nós queremos o Senhor, o Espírito Santo, a vida com o Senhor. Viveremos com prazer no Senhor. Terceira aplicação, como viveremos? Viveremos as promessas de Deus na mente e na nossa boca. Versículo 30 diz assim, 30 e 31. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. É a palavra de Deus no nosso coração, na nossa boca. A gente tem ela dentro de nós. Então, quando a gente fala a palavra de Deus. Normalmente é assim, você tem, daquele coração está cheio que você fala. Você fala. Não é? Aquilo que você é, que você... Eu sempre gosto de dar o exemplo do futebol. A gente vê o cara fazendo gol e gritando, né? Mas o que ele está gritando, a gente vê o que está dentro do coração dele. Não tem como, na essência, quando a coisa vai assim, né? Uma vez, num julgamento, uma pessoa estava sendo ali julgada e ela era... O criminoso era canhoto, a pessoa escrevia com destro, com a mão direita. E o pessoal estava, não, ele é o culpado, só que ele está fingindo. Aí, de repente o cara pegou um negócio e jogou nele. Aí ele usou qual mão para defender? Rapidamente. A mão né? A mão direita. Não tem como. O coração fala daquilo que está cheio. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, enche a sua vida com a palavra de Deus. Enche a tua mente com a palavra de Deus. Coloca ela no teu coração. Viveremos as promessas de Deus na mente e na boca. Quarto lugar, como viveremos? Viveremos esperando e descansando no Senhor. E aí nós podemos ir do versículo 5, 7 e 34. Leia comigo esses versículos. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. 34. Espera no Senhor,
Segue o seu caminho e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Esperar no Senhor, descansar no Senhor. Ficar com a mente atribulada não vai resolver. Ficar ansioso por uma situação que não está ao seu alcance não vai resolver. O que você deve fazer? Esperar no Senhor, descansar no Senhor. Eu sempre fico lembrando de José, com várias injustiças sendo feitas a ele, e ele tinha que esperar, não tinha jeito, não. Ele tinha um sonho lá, não tinha? O sonho, eu sonhei tal coisa. Vai acontecer. Quando? Não sei. Vou esperar. Vou descansar em Deus. O salmista Davi, já aqui, velho, não é? Também esperou. Ele foi ungido ainda jovem para ser rei de Israel. Mas ele esperou o momento certo. Ele poderia ali, quando estava na caverna dentro com Saul ali, Saul perseguindo, e agora Saul diante dele, ele podia pegar a espada e matar Saul. Ele já era ungido, ele seria rei. Ele não fez isso, ele esperou, confiou em Deus. Esperou e descansou no Senhor. No momento certo, Deus vai colocar um ponto final nessa perseguição. Vai cumprir as promessas, como nós cantamos aqui, firme nas promessas. Devemos ser assim, meus irmãos. Portanto, descansemos no Senhor. Temos prazer nele dia após dia. E vamos esperar até o final, porque o final será um final de glória. Nós estaremos com o Senhor eternamente. E todo o mal será aniquilado, sumido dessa terra, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar?